A ideia é passar uma análise de risco do começo ao fim com o Safran, né? Mostrando como a gente olha o cronograma, mapeia os riscos, analisa os resultados, passar por toda a análise em, creio que 45 minutos, uma hora, a gente consegue dar todos os passos da análise aí, mostrando como faz. Claro que um pouquinho mais rápido do que um treinamento, né? A gente vai tentar cobrir o software inteiro aqui, uma análise inteira, né? E a gente vai ter espaço para perguntas também mais adiante. Então, se tiverem dúvidas ou coisas assim, a gente vai ter espaço para conversar também, tá? Então, o que é o software Safran Risk? Eu já estou com ele aberto aqui, obviamente, para esse demo, tá? O Safran Risk é um software de análise de riscos para cronogramas, tá? Ele é especializado nessa área de cronograma e custo. Ele pode trabalhar só com cronograma e recursos críticos, nivelamento, custo via recurso, custo via um cost breakdown structure. Então, ele tem muitas formas diferentes de ser usado e é extremamente versátil e é interface bem amigável de qualquer das formas que vocês queiram analisar o cronograma de vocês, tá? Obviamente, o cerne é o cronograma. Não existe análise de custo de um projeto sem olhar o cronograma, né? Então, ele integra a simulação de Monte Carlo para análise de riscos, né? Com uma interface extremamente amigável para modelagem e gerenciamento desses riscos. Então, não é só modelar, não é só simular e dar notícias ruins, é também fazer o gerenciamento. A gente pode simular junto com os riscos as mitigações, ligar e desligar, trabalhar com cenários. Então, toda essa parte de gerenciamento ele também facilita muito, tá? De uma forma em que os controles são muito fáceis. E aí ele permite que as empresas identifiquem, analisem e gerenciem as incertezas dos seus projetos, por mais complexos que sejam, tá? O que ele faz, né? Primeiro, simulação de Monte Carlo, a análise quantitativa de riscos, né? Via simulação de Monte Carlo para identificar o impacto dos riscos, tanto em prazo quanto em custo, orçamentos. Também trabalhamos com recurso crítico, que também é bem importante. Integração com cronogramas, né? Ele trabalha tanto com o Primavera P6 como uma fonte do cronograma, quanto o MS Project. E tem bastante capacidade, customizações na hora que a gente importa o cronograma, bastante checks que a gente pode fazer para ter certeza que o cronograma importado faz sentido, tá? E aí ele facilita muito a gente utilizar cronogramas realistas, né? Tão complexos quanto precisem ser. Ele também tem o seu próprio formato, o SPX, que é o formato da própria Safran de cronogramas, tá? O Safran Cronogramas mesmo, ele é bastante popular no norte da Europa, Mar do Norte, naquela região petrolífera lá, né? Mas eu sei que por aqui, Estados Unidos e Américas em geral, o Primavera P6 é muito utilizado e também, em segundo lugar, eu acho que o MS Project, né? Então, importar desses dois é o padrão, né? Ele faz a gestão dos riscos, né? Ele permite a gente priorizar os riscos, entender, quantificar tornados, né? Ranquear os riscos e aí trabalhar também com a mitigação, tá? Isso é bem legal. O antes e depois da mitigação facilmente comparáveis. Ele tem diversos relatórios interessantes que já saem prontos para a gente entender os resultados. Ele é bem prático nessa parte de gerar os resultados e relatórios para a gente. Às vezes o relatório está enorme, você pode botar tudo no relatóriozão com um apertar de um botão, tá? E ele tem foco para projetos complexos, né? Ele se presta muito bem para projetos grandes, como mega projetos, construções, petróleo e gás, infraestrutura, energia, né? É o foco do software, o foco do fabricante, tá? Então, o Safran Risk é ideal para organizações que buscam uma visão mais abrangente dos seus riscos, com controles, com mapeamento realista e controles desses riscos, tá? Eu gosto sempre de trazer essa figurinha aí e lembrar a todo mundo que ignorar os riscos não faz com que eles desapareçam, né? É melhor que a gente monitore eles, que a gente mensure, que a gente modele, que a gente pense em mitigações, né? Porque as coisas podem acontecer e é melhor estar preparado, né? E é por isso que a gente fala em análise de riscos, né? Então, o que a gente vai ver nesse webinar, né? Primeiro, como importar um cronograma do Microsoft Project para dentro do Safran Risk. Aí vamos verificar olhar a questão de lógica e qualidade do cronograma, né? Ele tem algumas análises que ele faz aí na hora de importar o cronograma que são úteis. Como a gente representa incertezas que estão no projeto como riscos utilizando dispersões de probabilidade. Como que a gente mapeia cada risco
para uma atividade, para várias atividades do projeto de maneira bem lógica e intuitiva. Uma coisa é entender quais riscos podem acontecer ao redor do teu projeto. Outra coisa é como esses riscos afetam as tuas atividades, como é que você mapeia cada risco para cada atividade, né? E aqui a gente pode estar falando tanto de custo quanto de cronograma, né? Ou dos dois juntos. A gente vai quantificar o impacto desses riscos via simulação em Monte Carlo, que é o cerne do motor de cálculo do software, né? E aí, no final, analisar os resultados da simulação, pensar em ações de mitigação e de gestão para cada risco, podemos implementar isso, rodar de novo. É um processo bem interativo, né? Quem trabalha com gestão de risco sabe que é um processo que entregar o relatório é apenas metade do trabalho. Aí começa a parte de mitigação, sensibilidades, cenários, né? Que a gente pode também fazer muito bem aqui com o Safran. O estudo de caso que eu trouxe é um projeto de desenvolvimento de um campo de petróleo, projeto típico aí de petróleo. Eu vou até abrir esse projeto antes da gente começar a falar dele, abrir ele aqui no Microsoft Project, rapidamente. O projeto é pequeno aqui para a gente usar no webinar sem perder a visibilidade do que está acontecendo, mas obviamente poderia ser um projeto de 5.000 linhas, né? Um projeto em que a gente tem no início dele uma fase de planejamento, aqui uma fase de planning, né? Depois dessa fase de planning entra uma fase de engenharia, aqui que a gente vai ter a parte de projeto, iniciar o planejamento da parte de procurement e compras, né? Depois entra a parte de procurement em si, fabricação dos materiais, aquisição, etc. A parte de installation, que inclui preparação de site, limpeza, facilities, e as duas atividades mais importantes que justificam tudo isso aqui, que é perfuração e completação dos poços, e é onde está a maior parte do custo também, das atividades que nem são tão demoradas, mas onde está a maior parte do custo, praticamente 11 milhões aqui do projeto, nessas duas atividades, de um projeto que deveria custar 13 milhões. Então, basicamente, a gente está fazendo tudo isso para perfurar e completar o poço, né? E no final, commissioning, né? Testar os equipamentos, testar BOP, testar as medidas de segurança, etc. e tal, interligar todo mundo, treinar staff e finalizar operações e fazer o startup da produção. Então, o cronograma aqui, que no project, ele cabe um pouquinho mais que uma página, né? Deveria levar aí uns 500 dias para ser executado. 170 dias. Aí vamos lá, como é que esse programa fica no Safran, né? Eu vou primeiro abrir o projeto já pronto para a gente olhar e depois eu vou importar passo a passo, abrir ele no Safran diretamente aqui para a gente começar a olhar ele, já com o modelo pronto, para saber onde a gente vai chegar, né, no final desse webinar com esse trabalho de análise de riscos. Então o modelo já está construído aqui, está abrindo. Na interface do Safran, a gente tem algumas coisas aqui. Primeiro, algumas abas aqui em cima pelas quais a gente vai percorrer para olhar o que está acontecendo e entender o projeto, né? Entender os riscos. Na primeira aba, Schedule, a gente tem de fato um software de scheduling mesmo, né? A gente pode criar tarefas, mexer nas colunas, mexer no Gantt chart. Aqui estão todas as tarefas do projeto com a sua data de início, fim, predecessor, sucessor, o custo total planejado, né, o plano total cost, free float, etc, etc, tá todo mundo aqui, como estava lá no Microsoft Project, tá? A gente tem, obviamente, acesso a muitas outras informações, se quiser outras colunas lá do Project ou do Primavera, tem aquele milhões de colunas que um cronograma sempre tem, que a gente pode usar, baseline, outras coisas, tá? A gente tem ferramentas aqui para trabalhar com recursos, se for necessário. Esse projeto, inclusive, tem recursos, mas eu não estou preocupado com o nivelamento, os recursos estão mais aqui para determinar o custo do projeto, tá? A gente tem aqui o Gantt chart aqui à direita, a gente pode olhar os links entre as atividades, informações das atividades, tem um navegador aqui para ajudar a gente a entender o cronograma e mudar o que for necessário mudar, inclusive, tá? Fazer as atualizações, etc. Além disso, a gente tem aqui, a gente vai passar daqui a pouco a parte de aviso do cronograma a respeito de problemas ou coisas que esse cronograma podem ter que afetar nossos resultados, tá? E aí, depois de falar do cronograma e ter certeza que está tudo no lugar, a gente vai listar os riscos que podem afetar esse projeto, tá? Aqui começa a parte mais de risco, efetivamente. Então, quais são as atividades, por exemplo, que eu estou considerando que são low risk? Elas têm um baixo risco, tá?
São atividades que eu vou associar a elas uma distribuição de probabilidade para representar a variabilidade delas entre menos 10% do que foi orçado, ou seja, 90, até 110 do que foi estimado de tempo. Então, algumas atividades eu admito no meu cronograma que pode ter uma variabilidade pequena, tá? Outras atividades eu chamo de high risk, aquelas que podem ter uma variabilidade maior e mais para o lado ruim, né? Mais para atraso, tá? Para drilling activities, já que são as coisas mais importantes do projeto, tem inclusive uma distribuição específica para elas, né? Algumas tarefas que são grandes do projeto também, alguma distribuição específica para elas, tá? Algumas tarefas que têm a duração grande aqui. Além dessa variabilidade natural que as tarefas podem ter, eu tenho alguns riscos mapeados aqui, por exemplo, baixa eficiência da atividade de drilling completion, né? Essa atividade, esse risco, tem 20% de chance de ocorrer. Se ele ocorrer, ele aumenta, né? Ele multiplica o meu drilling time por entre 1,25, 1,5 e 2. Ou seja, ele pode adicionar 25% de tempo, no mínimo, ao meu tempo, se isso aqui acontecer, até dobrar o meu tempo de drilling time, né? Então, um risco específico lá da atividade de drilling que vai afetar as atividades aqui de drilling e completion. Problemas com licença ambiental, tem 20% de chance de ocorrer e afeta duas atividades se acontecer, adicionando de 60 a 180 dias, né? Então, cada risco que a gente enxerga do projeto, a gente pode modelar aqui adequadamente, tá? Isso, obviamente, começa lá atrás, no brainstorming, ou né, no risk assessment, e reuniões de risk assessment, que a gente vai provavelmente surgir com uma lista em Excel, né, com o nome dos riscos aqui, probabilidade de cada um acontecer, o impacto dele se acontecer, quais tarefas vão ser impactadas. Muitas vezes a gente faz um risk map como esse, mostrando aqui probabilidade versus impacto que cada risco pode ter no nosso projeto, tá? A origem dessas informações vem desses mapeamentos qualitativos para o quantitativo de riscos, tá? E aí, tudo isso a gente pode facilmente colocar aqui dentro do Software Risk. A gente pode adicionar riscos um a um, mas a gente vai ver depois também que é possível importar os riscos de acordo com o formato pré-concebido aqui, bastante amigável. A gente importa uma lista inteira. Então, o trabalho de mapeamento de riscos, que tipicamente é feito em Excel, né? E o trabalho de organizar isso tudo para fazer um input do modelo, aqui a gente tem talvez 15 riscos, né? Num projeto real, a gente vai ter 200, 300 riscos associados ao projeto. A gente vai acabar fazendo isso provavelmente em Excel, né? Até usando fórmulas para linkar as coisas, e aí a gente importa para cá facilmente, tá? Aqui eu mapeei quais são os riscos, mas eu não mapeei onde eles impactam, né? A aba seguinte, que é o Risk Mapping, onde a gente faz isso. Então, depois de especificar quais são os meus riscos, onde que eles impactam. E aí a interface aqui é bem legal. Eu vou minimizar um pouco aqui as partes que eu não estou interessado em ver. A interface aqui é bem legal, porque a gente consegue ver de uma maneira bem direta, primeiro, quais riscos eu tenho no meu projeto aqui, em cima, e aqui à esquerda, pelas linhas, quais atividades eu tenho. Então, se eu olhar, por exemplo, a atividade aqui, ó, Facility Construction, né? Essa atividade aqui, ela faz parte da High Risk Activities, High Risk Task, então ela está aqui associada a alto risco. Se eu quisesse botar ela de baixo risco, clico aqui. Se eu quiser botar nenhuma distribuição para ela, eu clico aqui, ela não vai ter distribuição nenhuma, tá? Mas ela é high risk. Então, eu posso associar qual tipo de variabilidade ela possui naturalmente. E eu posso associar qualquer um dos riscos que eu tenho mapeados como eventos externos. Por exemplo, erro na especificação de equipamentos. Colocar esse risco aqui também. E aí, o software, naturalmente, sem rodar simulação, sem nada, assim, enquanto eu estou mapeando os riscos, ele já vai mostrando aqui embaixo, olha, esse cara aqui que devia ter activity aqui, duração de 120 dias, né? Activity Information, 120 dias. Ele vai agora variar de 114 a 190. Por quê? Porque ele é high risk, ele tem uma variabilidade natural, né? Ele pode variar até uns 30% a mais do que foi estimado, e ele também pode variar de 30 a 60 dias, caso esse risco com 10% de chance ocorra. Aí, se eu tiver um segundo risco que afeta ele, um atraso no início, bom, isso aqui tem 50% de chance, e ele adiciona um atraso de 0 a 180 dias. E aí você já vê aqui à direita como que essa distribuição vai ficar pós-simulação. Ou seja, essa atividade de 120 dias, conforme eu vou conectando, mapeando riscos para ela, especificamente, ela vai mudando, né? Ela vai adquirindo um perfil aqui.
Poderia ter aqui oportunidades também, além de riscos, tá? Então, vocês veriam números um pouquinho mais para a esquerda aqui, favorecendo a tarefa, né? Então, isso é muito legal porque a gente consegue duas coisas ao mesmo tempo nessa interface. Primeiro, ver todas as tarefas e todos os riscos num lugar só, com uma matriz que a gente consegue enxergar aqui, tá? E aí, por exemplo, se eu fechar todas as tarefas aqui, e olhar o meu projeto, eu vejo que todos os riscos aqui estão afetando algumas tarefas, né? Tem tarefas aqui dentro do commissioning, por exemplo, que são afetadas por project safety. Se olhar aqui em planning, tem tarefas que são afetadas pelo delay start e outras pelo environmental licenses. Se eu abrir planning, eu posso ver quem afeta o quê, especificamente. E tem tarefa que não é afetada por nada. Então, é uma interface bem legal da gente enxergar o que está fazendo, né, de maneira bem direta, inclusive executar esse mapeamento, que também pode ser importado lá do Excel, tá? Também dá para importar, mas que a gente consegue aqui numa interface fácil, basicamente dar um checkbox de quem conecta com quem. Tanto variabilidades do lado esquerdo dessa barra mais escura, quanto os próprios riscos que têm probabilidade de acontecer ou não. Enquanto você faz isso, você vai enxergando aqui embaixo como essas distribuições se somam, se misturam para gerar o resultado final. Por exemplo, pegar aqui drill, são dois riscos que afetam a perfuração, drill production wells. A sua própria atividade e uma baixa eficiência. E aí essa é a distribuição que vai resultar lá na minha simulação, tá? Aí, aqui, além disso, a gente poderia ter impactos no custo, a gente poderia ter ramificação probabilística, recursos, uma série de outras coisas que a gente pode também fazer aqui. Inclusive, nesse passo antes de seguir para a análise, poderíamos até mesmo customizar alguns dos riscos especificamente para esse item, se quiséssemos, tá? Feito esse mapeamento, né, a partir da lista de riscos que a gente tem, mapeamos todo mundo, esse mapeamento volta para a lista de riscos. Se eu olhar aqui na lista de riscos, quem, por exemplo, é afetado por high risk tasks, eu vou ter uma lista aqui de coisas que são afetadas pelas atividades de alto risco. Vou ter uma lista que são as coisas afetadas pelas atividades de baixo risco, tá? Feito isso, né, riscos criados, riscos mapeados, a gente pode ir para análise. E aí eu vou pegar todas as atividades que eu tenho no meu... todos os riscos que eu tenho no meu projeto, vou ligar eles aqui, estão todos desligados, agora ligados. Vou fazer minha análise na posição pré-mitigação. Se a gente tiver ações de mitigação, você também pode fazer uma análise pós-mitigação, ou até mesmo algumas atividades sendo mitigadas e outras não. Então, você pode trabalhar com cenários aqui de maneira bem prática, tá? E aí eu vou rodar a minha análise aqui rapidamente. Antes de analisar os resultados, o que o software vai fazer, né? Quando eu começar a minha análise aqui com essa opção de Step Through, ele vai dar aquele famoso passo a passo do Monte Carlo, né? Para a gente ver o que acontece. Então, vamos clicando aqui, ó. Nesse cenário aqui, aconteceu alguma coisa muito séria, porque essa atividade que devia estar começando, essa atividade que devia estar começando aqui na barrinha cinza determinística, está começando lá do outro lado, né? Alguma coisa aconteceu que o meu projeto foi postergado bastante, né? Aí outra análise, outra análise, outra análise. Ó, nesse cenário aqui que foi simulado, percebam que essas atividades aqui, né, de Environmental Studies, são bem curtinhas, né? E aí o projeto segue como está no determinístico, um pequeno desvio. Às vezes, essas atividades tomam uma proporção enorme, duram um monte, ou seja, deve ter um risco batendo aqui, né, fazendo elas atrasarem. De fato, tem um risco aqui que pode fazer essa atividade de 10 dias levar até 180 dias. Então, tá aqui, 109 dias. E aí atrasa o projeto inteiro. A gente consegue ver o Monte Carlo acontecendo passo a passo aqui com essa análise, tá? Ou vamos direto para o final e olhar o resultado final, tá? Aí vamos lá, o que o software então calculou, o que ele apresenta, né? Dados os riscos que a gente mapeou, ele faz a sua simulação de Monte Carlo e apresenta para nós os seguintes resultados naturalmente. Vou olhar o projeto inteiro primeiro, tá? Primeiro, qual é a finish date, data final aqui embaixo do projeto inteiro? Eu tinha deterministicamente falando, eu esperava acabar dia 12 de novembro, né? Sendo realista, o mínimo é 10 de outubro, 20 de outubro, e o máximo é 2 anos depois, né? Então, essa aqui é a duração dele. A probabilidade de acabar no determinístico aqui é bem pequena, né? Na verdade, é 0%.
Tem um monte de riscos que podem bater nesse projeto. É um projeto extremamente otimista do ponto de vista determinístico, tá? O que seria uma data razoável, talvez, para a gente pensar? Vamos pensar em um P80, um P90. Aqui ele está marcando para nós o P90. Então, realisticamente falando, seria acabar quase um ano depois, né? Final de setembro de 2028, quase um ano depois é o que eu tenho de P90, né? A análise determinística está adicionando, a análise de risco está adicionando para chegar no P90 322 dias. 365 daria um ano, né? A start date, obviamente, não tem graça nesse risco, porque é a primeira tarefa, né, nessa atividade que é a primeira tarefa. A duração também com a sua distribuição aqui da tarefa. E o custo, né? O custo pode ficar ao redor dos 14 milhões que a gente estava orçando, na verdade a gente tinha orçado 13, né? Pode bater nos 20. Um orçamento aqui P90 deu quase 20 milhões. Pode chegar mais de 20, 23, 24, depende de algumas coisas que podem ocorrer aqui e atrasar bem, adicionar custo ao projeto. E a gente pode anular cada atividade, né? Por exemplo, a parte de drilling. Como é que é a finish date do drilling, né? A finish date do drilling, a gente estimava que ia fazer isso no meio de junho, né? É mais realista pensar que a gente vai acabar uns 6 meses depois. Start date também é bastante variável, a duração é bastante variável, o custo dele é bastante variável. Então, cada atividade aqui a gente vai poder olhar o histograma correspondente, né, e também a curva S correspondente de cada atividade do custo, da duração, finish date, etc, tá? Ele também tem para cronogramas muito grandes, para a gente não se perder nesse cronograma, principalmente quando os nomes não são muito amigáveis, né, e a gente às vezes não controla isso, a gente pode colocar algumas atividades que a gente chama de atividades foco, e aí ele tem um relatóriozinho separado só para elas, só para aquelas 4, 5, 10 milestones ou atividades que você realmente quer acompanhar, né? E aí ele tem um relatóriozinho específico para isso. Ou a gente pode até mesmo olhar os dados de simulação, para quem gosta de olhar no detalhe o que aconteceu. Isso é extremamente útil para entender a simulação, né? A gente pode olhar o que foi simulado em cada iteração, iteração 1, 2, 3, até lá 10 mil lá embaixo. Para cada tarefa, né? Você selecionar aqui qual foi a finish date, start date, custo, duração, quais riscos aconteceram, daqueles que têm probabilidade de acontecer ou não, né? Então, por exemplo, nessa iteração número 3, ocorreu aqui esse risco de environmental licenses e mais um lá, os outros não aconteceram, né? É por isso que ela custou 13 milhões, que é perto do que eu esperava, né? Nessa aqui, que custou 24 milhões, foi um horror a simulação, né? Aconteceram outras coisas aqui que provavelmente impactaram muito, tá? Então a gente pode analisar, inclusive, dado por dado o que aconteceu. Aí a gente tem os drivers da simulação também, né? Os drivers de risco. Então, para afetar a data final do meu projeto, quais são os riscos que mais afetam a data final, né? Ou que mais afetam o custo do meu projeto. Eu tenho aqui uma listagem do que eu tenho que priorizar para minha mitigação, para o meu controle, né? Se eu quiser saber sobre atividades e não sobre riscos, né? Do lado esquerdo aqui a gente tem a lista de riscos versus a finish date ou o custo do meu projeto. Do lado direito a gente tem as atividades, então quais são as atividades que mais tem correlação com a finish date, né? Ou as atividades que têm mais correlação com o custo, tá? Inclusive falando em criticalidade, se quiser, né? Que é uma medida aí do quantas vezes uma atividade esteve no caminho crítico. A gente tem também o scatter plot, seguindo aquela metodologia de Joint Confidence Level, né, de intervalo de confiança conjunto entre custo e data, né, entre custo e duração, entre custo e finish date. Posso até fazer isso aqui com a duração, se quiser, né? Mas, enfim, fica muito parecido, né? E aqui a gente tem por cores uma visão bem otimista do projeto, né? Nesses pontos verdes, todos os pontos estão basicamente abaixo do meu percentil 1. Tem 1% de chance só de algum ponto verde acontecer. Entre 1 e 50 dos pontos amarelos, entre 50 e 90 dos pontos laranja. E aqui o lado direito, né, tem entre 90 e 100% de probabilidade de tanto custo quanto duração acabarem nesses pontos vermelhos ou antes, né, ou abaixo deles. Então, se quiser falar em contingência, a gente pode procurar uma ISO curva aqui que nos dê a contingência. Então, é para isso que a gente está modelando tudo isso e é aqui que a gente quer chegar com o modelo, tá, pessoal? Agora eu vou voltar lá para o começo, vou fechar esse projeto e vou importar um do zero para a gente ver o passo a passo aqui para chegar nesse mesmo local, tá? Vou começar importando um projeto externo aqui, tá? Começar importando um projeto que eu vou encontrar nesta pasta, que é esse aqui, um MPP, tá? A
gente já olhou antes, é sempre Value no Project. Tem algumas opçõezinhas, como qual é a Planning Unit que você vai usar, vou usar dias, se você já tem as incertezas mapeadas no MPP, você também pode importá-las direto aqui, tá? Isso aqui é bastante útil porque aparece lá no teu cronograma e a gente consegue, a partir dessa tabela do Microsoft Project ou do P6, com os mínimos, máximos para cada risco, a gente consegue importar isso para a minha lista de riscos, né? E aí ter o melhor dos dois mundos, tanto na tabela quanto na lista de riscos. Tem nada de avançado para fazer, então ele dá algumas opções para a gente configurar essa importação. Importando do P6 tem ainda mais configurações, tá? Vou dar aqui nome para esse projeto. E aí está lá o projeto foi importado, ele vai agora abrir para a gente o cronograma e análise de qualidade do cronograma, né? Se tem alguns avisos aí que o cronograma tem problemas, ele vai me avisar também, tá? Coisas muito sérias, inclusive, avisa na hora que está importando e não permite fazer. Por exemplo, problemas de loop, problemas de tarefas que estejam já sendo executadas, né, no passado, mas que têm restrições, algumas coisas ele avisa, inclusive, nessa hora. Antes de começar a olhar o cronograma, aqui no Schedule Warnings a gente vê problemas que o cronograma pode apresentar e que a gente precisaria prestar atenção, né? Por exemplo, tem duas tarefas que uma não tem predecessora, outra não tem sucessora. Ok, que são as tarefas de começo e fim no meu projeto, não é problema, eu posso dar um accept aqui e não incomodar mais. Outro aqui tem uma tarefa que tem uma restrição, tá? E ele me avisa, tem uma tarefa com restrição, mas faz sentido. Ok, faz sentido, eu sei que tarefa tá tudo bem. Aí, Schedule Warnings, ele vai avisar esse tipo de coisa. Tarefas com lag, tarefas fora de sequência. Os probleminhas típicos que um cronograma apresenta e que não são exatamente erros, nem inviabilizam a análise, mas que afetam a análise de risco. Uma restrição vai, obviamente, ser usada na análise de risco. Você tem que ter certeza que ela é realista no teu cronograma e não só uma prática, às vezes, equivocada de usar isso indiscriminadamente, né? Aí, voltando aqui para o cronograma, então, a gente tem aqui no cronograma diversas colunas. Se você quiser colocar alguma coluna nova, por exemplo, botei a coluna de custo aqui, né, que é o custo planejado lá via Project. Se quiser mudar alguma coluna, a gente pode colocar colunas novas aqui. A gente pode configurar formatação condicional nessas colunas para apresentar algumas coisas. A gente pode inserir colunas com cálculo, com fórmula, né, para calcular algumas coisas, por exemplo, me formatar ou me dar um ícone quando o float estiver acima de 50% da duração. Porque um float de 10 aqui, eu tenho um free float aqui, por exemplo, de 10, mas 10 é muito ou é pouco, né? Depende do tamanho da duração, às vezes. Então, se quiser alguma coluna com cálculo especial, customizado, dá para fazer. Tem bastante coisa para explorar só nessa parte, mas não é o nosso foco aqui, tá? Podemos configurar algumas charts também, mas vamos adiante. Trouxemos o cronograma para dentro do Safran Risk. Agora a gente tem que ir lá na aba de riscos e começar a mapear os riscos, né? Então, o primeiro risco que eu gostaria de adicionar aqui botar aqui um New Project Risk, tá? Eu vou adicionar aquele... A gente tinha um risco antes que eu tinha chamado de baixa eficiência de drilling, né? Então, vou botar aqui baixa eficiência de drilling. Então, se você estiver perfurando aí, mas tiver com uma baixa eficiência desse trabalho, o que acontece? Deveria ter uma descrição aqui bonitinha do risco, né? Esse risco que eu vou adicionar aqui é um risco standard, né? Ele tem uma probabilidade de acontecer ou não, então a probabilidade dele eu vou dizer que é 20%. E ele afeta aqui o meu schedule. Pode afetar tanto o schedule quanto o cost. A gente vai investigar isso um pouquinho adiante, tá? Ele vai afetar o meu cronograma, o meu schedule, e eu vou dizer que, olha, se esse risco acontecer com uma probabilidade de 20%, ele aumenta a minha duração aí. Se isso acontecer, a eficiência for baixa, aumenta em pelo menos 25% a minha duração, né? Ou seja, multiplica aqui por 1,25. 150 vai ser o meio e 200 o máximo. Então, se esse risco acontecer, ele multiplica, ele é relativo, né? Ele multiplica a minha duração por um ponto alguma coisa, por 125, 150, 200%. Poderia ser um risco do tipo absoluto. Ele adiciona 30 dias, 10 dias, 20 dias, né? Ele adiciona tantos dias, tá? Então, aí ele não multiplica. Então, relativo ao absoluto tem a ver com isso. Qual é a melhor forma de descrever o risco?
ele aumenta o tamanho da tarefa proporcionalmente ou ele só adiciona alguns dias a mais? Só tem, por exemplo, um tempo de espera, alguma coisa assim, ele adiciona dias, né? Se for alguma coisa que tem a ver com eficiência, geralmente é proporcional, tá? Então, esse risco a gente mapeia dessa maneira. Não vou botar um impacto de custo, tá? Poderia botar? Poderia. Daqui a pouco a gente vê o que acontece. Por quê? Como o meu cronograma é impactado e a duração aumenta, na minha simulação, isso já vai naturalmente pegar o custo dessa atividade aqui, que não é pouca, né? É pequeno, 7 milhões. Se esse custo aumentar, por exemplo, a 120 dias, o meu custo aumentou para 14 milhões, ele dobrou, né? Isso naturalmente, o custo já é naturalmente impactado pela ocorrência do risco de schedule, porque o custo está associado a um recurso que está associado à duração. Se eu quiser botar mais um impacto, né, eu posso ter talvez um risco que não impacta o schedule, é tomar uma multa. Tomar uma multa não impacta o teu cronograma, impacta só o custo. Aí você poderia adicionar aqui embaixo. Ou você pode ter as duas coisas, você pode ter uma baixa eficiência, uma ineficiência que afeta tanto a duração como também o custo fica mais alto. A eficiência faz aquilo ir mais devagar e gastar mais com manutenção, por exemplo. Então, tem 10% o teu custo via manutenção, além de ser mais lento e gastar mais horas de trabalho, né? Então, as duas coisas podem ser colocadas em conjunto, tá? Além desse risco, eu vou adicionar mais um aqui. Lembra que a gente tinha umas tarefas que eu chamei de high risk? Então, vou botar aqui as high risk, as tarefas que eram de alto risco aí de variabilidade, né? Uma tarefa que afeta a variabilidade do projeto, ela não é standard, ela não tem uma probabilidade. Ela é uma tarefa do que a gente chama uma incerteza, um erro de estimativa, uma variabilidade de estimativa. Então, é uma incerteza de estimativa. 100% de chance que as tarefas vão variar um pouco, né, a sua duração. E aí o que eu tenho aqui é também um impacto de schedule. As high risk, eu vou dizer que elas variam de 95% até 100, né, o mais provável aqui, até 130. As tarefas dessa categoria vão variar assim. Podia botar aqui, por exemplo, a low risk também, né? As tarefas de baixo risco, que também são estimate uncertainty, e aí variabilidade, por exemplo, de 90 a 110, né? Variabilidade menorzinha. Podia colocar aqui, vou botar mais uma só, e aí a gente já roda aqui. Um atraso no início, botar aqui atraso, início do projeto. Então, isso aqui vai afetar o projeto inteiro, né? Se eu atrasar esse início, uma tarefa bem no início aqui, que atrapalha o projeto inteiro. Não lembro que probabilidade isso tinha, vou botar, sei lá, 30, 50% acho que tinha. E essa aqui eu vou dizer que é o seguinte, não é um valor relativo. Eu quero associar essa tarefa ao início aqui do meu projeto, tá? Que está aqui para cima. Development Planning. Isso aqui é a primeira atividade, ela não tem nem predecessora, a primeira coisa do meu projeto. E que eu vou dizer é o seguinte, olha, se atrasar o meu início, assinatura do contrato, alguma coisa, essa tarefa aqui de 0 dias vai levar mais tempo. Não adianta falar em proporcional aqui, né? Multiplicar isso aqui por 1,5 continua sendo 0. Nessa tarefa eu vou usar um risco absoluto. Dizer, olha, se isso acontecer, atrasa de 30, 60, não, e 180 dias. Esse risco, quando acontecer, é um atraso em dias. Não interessa que tarefa ele afeta nem o tamanho da tarefa, atrasa em dias a tarefa, tá? Podia mapear todos os outros riscos aqui, eu vou só rodar rapidamente onde a gente está, né, com esses riscos que eu já botei aqui. Depois a gente importa um programa inteiro aí. Risk mapping, né? Fazer o risk mapping só com esses poucos para a gente entender o que está fazendo. Então, todas as tarefas aqui eu vou assumir que elas têm um tipo de variabilidade, né, pessoal? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: todo mundo é, pelo menos, baixo risco. Então, todo mundo está na baixo risco. Aí eu sei que algumas tarefas são mais complexas, mais demoradas, têm mais risco, principalmente porque elas estão mais na frente no tempo, né? Então, por exemplo, commissioning, eu vou botar todas essas como high risk. Production startup, é a única que eu vou deixar sem risco, ela tem duração 0, né? Então, commission é tudo alto risco, e vou pegar também installation, vou botar aqui, algumas installations são baixo risco, como preparo do site, limpeza, setup, e algumas são alto risco, como construções, drilling, etc, tá? Então, mapeei aqui rapidamente qual tarefa tem qual tipo de variabilidade, tá?
tudo aqui do lado esquerdo da barra, separa o que é risco de incerteza do que é risco com probabilidade, né? A segunda coisa que eu vou fazer agora é pegar o seguinte, olha, algumas tarefas, elas podem sofrer com essa baixa eficiência aqui, né? Quais são? Bom, baixa eficiência, ela vai afetar aqui a minha atividade de drilling e de completação. Essas duas tarefas podem ser afetadas pela baixa eficiência do equipamento de perfuração. Aí, atraso no projeto, afeta quem? Bom, atraso no projeto, eu vou dizer que afeta essa tarefinha aqui, tarefinha de D16, que é o início do planning, né? Inclusive tem duração zero esse cara, se olhar aqui, Active Information, a duração é zero, mas, dado que ele pode variar, né? Agora, com esse risco, ele passa a ter uma distribuição aqui, que pode ir até 180 dias, né? Então, o início do projeto é impactado por isso aqui. Então, aqui a gente mapeia todos os riscos e aí a gente está vendo aqui que todos os riscos que eu criei estão afetando alguma coisa no meu projeto, né? Feito isso, a gente pode finalmente pular para a parte de análise. Então, eu tenho aqui alguns riscos que eu mapeei, vão afetar todas as minhas atividades lá que eu mapeei. Vou fazer análise de riscos aqui com 10 mil cenários, porque o software é super rápido e precisa de um número razoável de cenários para fazer sentido, né? E aí rodou. Pronto. Rapidinho. Acho que a gente levou quantos minutos para fazer isso? Acho que 11 minutos para fazer isso tudo. Claro que mais riscos a gente ia ter que digitar mais coisa, mas basicamente a construção é bem rápida, né? A gente vai evaluar outras coisas, mas o software é bem amigável e rápido nesse aspecto. Rodei a minha simulação, então agora eu poderia começar a analisar aqui. A data final do meu projeto, o início, por exemplo, da atividade de installation, lá embaixo, start date de installation, né? Duração das minhas coisas, custos, etc, etc. Começar a fazer toda a análise, tá? Antes de entrar na parte de análise de verdade, vou voltar só aqui atrás e vamos botar os riscos aqui que esse projeto devia ter, né? Para a gente fazer um modelo direito, né? Volta aqui atrás e eu vou agora importar a minha tabela de riscos, tá? Eu vou até, inclusive, apagar esses primeiro para ficar bem claro que eu estou importando todo mundo. Então, apaguei os riscos que eu tinha inicialmente colocado aqui, vou importar lá do Excel os meus riscos, tá? Só antes de abrir aqui rapidamente, essa tabelinha Excel aqui com os Project Risks é um formato do Safran que nos permite exportar, né? Tu tem ali no Safran o botãozinho de importar e de exportar. Tu pode exportar essa tabela em branco e aí popular ela a partir do Excel com mais, eu acho que facilidade, assim, né? Copiar, colar e tal. Então aqui nessa tabelinha que foi feita exportada do Safran, esse template, eu tenho os riscos que eu estou trazendo para dentro, que tipo de risco ele é, né? Se é uncertainty, se é estimate, etc. Aqui você tem a seleção de que tipo ele é, as probabilidades, a cor, que ele vai inclusive usar lá no Safran. Aqui um flag que a gente vai falar um pouquinho adiante, se ele é impacto individual ou coletivo, se ele é relativo ou absoluto, e aí a formulazinha basicamente que vai para o Safran lá, né? Qual é a distribuição e quais são os 3, 4 parâmetros dentro da distribuição, tá? E aí eu tenho aqui a visão pré-mitigada, rodando para a direita. Poderia ter a mesma lista de riscos com a sua posição pós-mitigada, incluindo no pós-mitigado custos para mitigar, a probabilidade de dar certo ou de dar errado a mitigação, etc, tá? E algumas notas se você quiser escrever. Tudo isso aqui é basicamente um Excel com Opa, fechar aqui. Basicamente um Excel com esta interface, né? Tudo que está nessa interface está lá naquele Excel. De uma maneira bem simples no Excel para a gente copiar, colar e popular aquele template. Aí, beleza. Vou importar os riscos. Papum, tá aqui dentro. Então, cada um dos riscos que eu importei, ele já está aqui. Perceba que os mapeamentos não estão. Eu importei só a lista de riscos, tá? Depois de importar a lista de riscos com as suas probabilidades, seus impactos, aí a gente dá o passo seguinte, que é, vamos aqui no Risk Mapping, agora vamos dizer quem que impacta quem, né? Podia selecionar aqui um por um os riscos, quem que impacta quem. Também posso importar dessa parte aqui, tá? Também posso importar nessa interface do Excel, importar o Risk Mapping, que também é uma planilhazinha, opa, não, Risk Matrix, errei. Importar o Risk Mapping aqui. Então, importar esse Risk Mapping que também é um template do
Safran, que a gente consegue facilmente no Excel associar quem afeta quem, né? Basicamente, com fórmulas de texto, a gente monta esse risk mapping aqui. Essa aqui é o template aberto em Excel, tá? Então, qual é a atividade, né? Quais são as atividades que eu tenho e quais são os riscos que afetam a atividade. Então, aqui, essa atividade aqui, Development Plan, é low risk e é o Delayed Start. Outras atividades é só o low risk que afeta. Tem outra atividade aqui que são, sei lá, deve ter uma aqui que são 3, 4 coisas, né? Aqui, essa aqui, por exemplo, é high risk e é pipeline. Essa aqui, então, é bem fácil a gente, com fórmulas de texto, aí, se quiser pegar um monte de informação de um monte de lugar diferente, montar no Excel uma formulinha de texto que construa isso, tá? E aí a gente importa aqui bem rápido para dentro do Safran e estão aqui os mapeamentos feitos já, tá? Então, se eu quiser olhar como cada variável, cada atividade vai ser impactada pelos riscos, está aqui. Então, schedule importado rapidamente, né, de outra fonte externa. Os project risks facilmente importáveis de Excel, a gente pode construir isso, essa interface em Excel, importar fácil, exportar, importar. Inclusive, exportar é muito útil quando você tem que mandar isso para alguém que não tem o software, para a pessoa validar, dar a opinião dela, etc., né? Mapeamentos também importados aqui de maneira rápida, a gente pode conferir aqui rapidamente o que está acontecendo. Aí podemos fazer a análise agora e começar com a análise de fato do projeto. Tá? Com esse monte de risco, o projeto roda bem rapidinho aí. Eu acho que não deu nem um segundo. Antes de começar com essa análise aqui toda, né, dos resultados, Monte Carlo pode ser um pouco intimidador às vezes, né? A gente olha uma distribuição e pensa, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Um monte de coisa misturada rodando no meu projeto, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, desligar todos esses riscos e vou só rodar aqui variabilidade. High risk, low risk e large tasks. Só variabilidade associada às tarefas, sem nenhum risco com probabilidades, assim, né? Drilling activities faltou. Então, só pegando as atividades aqui que são os riscos que são variabilidade, né? Sem nenhum dos riscos com probabilidade acontecendo ou não. E aí a gente pode analisar o que está acontecendo no projeto, tá? Como é que esses riscos afetam aqui a variabilidade das coisas. Se a gente olhar, por exemplo, eu vou pegar uma coisa específica, drill production, a parte de perfuração, né? A parte de perfuração tem uma finish date, que é probabilística, uma start date, que também varia, porque coisas antes dela tinham variabilidade, né? Uma duração, que também varia, e aí a gente tem um custo aqui, né? Que também varia. Esse custo, lembrem que eu não associei nenhuma, nos meus riscos, nenhuma das atividades dos riscos que eu tenho aqui impacta custo. Essa variabilidade de custo está vindo naturalmente do meu cronograma. O cronograma, quando muda, a duração mudando, uso recurso crítico por mais tempo, o recurso crítico não é de graça, afeta o custo, né? Então, aquilo que era para ser 7,2 milhões chega quase a 9 em função disso. Agora, vamos ligar todos os riscos de novo na análise, né? Que tem mais coisa que pode afetar esse cara. Rodar a análise com tudo, e aí vocês vão ver que aquela distribuição vai bem além do 9 milhões agora, né? Cadê aqui? Drill, ó. O tal do 9 milhões tá aqui. Era o máximo da distribuição antes. Né? De 7 a 9 era a variabilidade. Agora tem alguma coisa que quando acontece, tem uma cauda muito longa da distribuição que o custo pode chegar a 14, 15 milhões. É aquele risco de ineficiência que a gente mapeou, né? Que quando acontece com uma probabilidade baixa, essa cauda é fina, percebam que ela tem uma probabilidade baixinha, essa cauda. Quando isso acontece, o nosso custo explode, porque o risco, a duração vai aumentar de 20, 50 até 200, até 100%, né? Ela pode quase dobrar a duração. Então, aqui está a evidência daquele outro risco, tá? Ainda você pode dizer, poxa, está confuso, é muita coisa misturada. A gente pode dar uma olhada aqui no Iteration Data, olhar o que aconteceu a cada uma das iterações. E aí eu até acho melhor fazer isso com todo mundo desligado. Vamos rodar de novo só com esse risco aqui, Drilling Activities, e olhar o custo, a duração lá do drilling, né? Vou deixar só um risco ligado e como é que isso surge, como é que o Monte Carlo processa esses números, né? Então, vou olhar aqui de novo. Atividade de drilling, né? De perfuração. Aqui a gente tem essa atividade, né? Com uma
pegar a duração aqui, né? Deveria ser 60 dias, pode ser um pouco mais, um pouco menos, ela tem essa variabilidade natural, tá? Isso aqui eu estou com a variabilidade ligada para ela, então a distribuição dela fica bem comportadinha. Vou voltar ali atrás, vamos ligar também aquele risco que é baixa eficiência. É um risco que tem 20% de probabilidade de acontecer, e quando ele acontece, ele faz esse custo explodir lá para cima, né? Essa duração explodir lá para cima. Como é que isso afeta os números aqui, né? Como é que isso se processa na simulação? Quando esse risco acontece, agora tem um risco aqui que pode acontecer ou não, perceba que alguma coisa que devia ficar ao redor de 60 dias, um pouco mais, um pouco menos, né? 70, ele pula para cento e poucos quando esse risco acontece, né? A duração vai lá para cima quando esse risco acontece, né? É, Então você tem a composição dessas duas coisas afetando aqui claramente o risco. O custo, obviamente, também explode, né? Aquele risco, esse risco aqui, baixa eficiência, ela afeta duas tarefas também, né? Ele afeta a completação e a perfuração. Como é que isso se manifesta lá dentro? Aí faltou, assim, eu omiti completamente até agora um assunto importante que é correlação, né? Se esse risco acontece de baixa eficiência do meu equipamento de drilling, se é um equipamento ruim, uma drilling rig ruim, ou um time ruim, enfim, ambas as atividades devem sofrer juntas, né? Eu estou usando o mesmo equipamento para perfurar, para completar o poço. Se demorar mais uma coisa, eu espero que a outra também demore mais, né? Quando esse risco acontece, ele deveria afetar as duas simultaneamente, né? E aí tem uma opçãozinha aqui em cima super importante na hora de criar os riscos, que é esse risco, quando ele acontece, ele impacta essas duas de maneira independente, ou seja, eu tenho duas distribuições de probabilidade aqui. As duas são PERT, com essa mesma padronização aqui, né, parametrização, mas eu tenho uma afetando drilling, outra afetando completion. Não acontecem ao mesmo tempo. Se eu tiver com elas configuradas para rodar de maneira independente, vou fazer a análise aqui rapidinho. A distribuição de cada coisa individualmente eu não devia, talvez, mudar, mas o que vai mudar aqui embaixo é o seguinte: quando eu pegar a atividade de drilling e de completion, né, como ela afeta os dois independentemente, eu vejo, ó, aqui teve um caso em que esse risco aconteceu, mas perceba que a parte de drilling ficou bem razoável perto de seus 60 dias, né? Aqui também, duas vezes que esse risco aconteceu e a minha atividade de drilling não sofreu a influência desse risco. Por quê? Né? Percebam que na iteração 5, 15 e 16, o risco aconteceu, mas drilling não sofreu. Agora, olha a parte de completação, né? A parte de completação que devia levar 30 dias, aumentou 50% na iteração 5, na iteração 15, na iteração 16, ela também aumentou de 30 para 40 e poucos dias, ou seja, esse risco aconteceu e afetou esse cara, mas não afetou o outro. Aqui na iteração 17, essa atividade ficou perto dos 30 dias, que é o tempo dela natural mesmo. E esse risco ocorreu. Ué, mas ela não foi afetada por quê? O risco ocorreu, mas foi para outra atividade, que subiu de 60 para 90 na iteração 17. Então percebam que, como esse risco acontece de maneira independente para as duas atividades, pode afetar uma e a outra não, outra e uma não, ou pode afetar as duas. Na iteração 18 aconteceu aqui, de tanto drilling ser muito demorado, quanto a parte de completação na iteração 18 também foi muito demorada, muito mais que 30 dias. Afetou os dois. Por sorte, o azar, né? A gente pode controlar isso e modelar isso no detalhe, né? Então, aqui, na verdade, eu tenho duas distribuições. Uma que afeta o drilling e ela é independente da parte de completação. Ah, mas eu não queria independência, então dá para correlacionar elas. Botar que a existência delas tem, por exemplo, uma correlação baixa ou alta. E o impacto também, da mesma forma. Quando a atividade acontece, geralmente junta, não sempre, e com impacto que também é correlacionado. Então, se um número é grande para um, é grande para o outro. Quando acontece junto, é grande para os dois, né? Tudo isso pode ser colocado aqui. E aí é uma questão de não tem certo ou errado. É uma questão de qual é a maneira mais realista de modelar essa atividade aqui, esse risco aqui que a gente está conversando. É um driver que afeta toda a sequência da cadeia, né? Quando ele acontece, ele afeta tanto perfuração quanto completação juntos. Por exemplo, o equipamento velho, ruim, que foi o que eu consegui arrumar, e aí vai ser mais devagar e vai ser mais devagar para todo mundo.
ou são coisas independentes. A ineficiência pode ser, são dois equipamentos diferentes, a ineficiência pode ser em um e não em outro, né? Também pode ser nos dois simultaneamente, né? Isso pode até acontecer. Então, isso aqui é super interessante da gente pensar e trabalhar. E aí tu pode ter, principalmente, isso afeta quando você tem duas ou três atividades ou mais atividades associadas a um risco, né? Então, Environmental Licenses Problem, aqui é um negócio que quando acontece, esse risco, ele pode usar para um projeto em até 180 dias. Eu estou dizendo que ele pode afetar independentemente dessas duas tarefas. Então, se acontecer para as duas, a probabilidade é bem baixa, né? 20% e 20% de novo. Mas se acontecer, eu vou ter um impacto que essas duas, elas independentemente, a probabilidade é bem baixa de acontecer juntas, né? Se eu desligar isso e disser, olha, o projeto, o impacto não é independente, é uma distribuição que quando acontece afeta as duas. Quando acontecer isso, sortear 180, as duas simultaneamente vão atrasar 180 dias, né? Cada uma delas, não é a primeira, a duração aumenta em 180 de cada uma. Então, a primeira aumenta a sua duração, aí quando ela terminar, a outra começa e atrasa de novo. Acho que isso não é realista. Aqui seria mais interessante botar um impacto independente, né? Então, tudo isso pode ser controlado aqui, pessoal, na maneira como a gente modela os riscos, para ter o modelo mais realista possível, tá? Outra coisa interessante de custos aqui são afetados por tudo isso, né? Também é legal da gente pensar aqui. Eu não coloquei nenhuma das distribuições do meu modelo tem qualquer impacto no custo, né? Mas o que isso quer dizer? Deixa eu fazer uma pequena mudança. Vou pegar essa parte de drilling aqui, vou mudar essa distribuição e fazer um troço bem simples. Botar uma uniforme de 90 a 110. Uma distribuição bem simples, quadradinha. Então, quando esse risco acontecer, vou botar uma probabilidade alta para ele, né? 50% para ficar interessante aqui. Quando esse risco acontecer, 100%, vai acontecer sempre. Pronto. Eu tenho aí uma variabilidade da duração desse cara de 90 a 110%. Uma variabilidade pequena, 10% ao redor do forçado, e acontece sempre, tá? Vou até analisar sem os outros riscos. Deixa só esse cara. Só esse risco está no meu modelo. E o que acontece com o custo dessa atividade? Tira iteration data, vamos lá, aqui. Se a minha duração é uma distribuição uniforme, né? O custo também é uma distribuição uniforme. Aqueles 7,2 milhões, pode variar até um pouquinho mais, até um pouquinho menos, né? Pode variar 10% por cima e por baixo, de acordo com a duração aqui, né? Agora, isso veio através do schedule. E se eu botar um impacto de custo, o que acontece? Eu vou dizer, olha, o custo pode fazer isso aqui variar de 50% até 50% para mais ou para menos. Então, quando esse risco acontecer, esses dois impactos vão acontecer. Um na duração, que vai variar, e ele sempre acontece esse risco, né? 100% de chance para ele. E o custo também vai ser impactado. Então, quando esse risco acontece, essas duas coisas acontecem simultaneamente. O que vai acontecer com o meu custo, né? O custo que já variava um pouquinho devido à duração incerta, agora também pode variar 50% mais ou menos devido ao próprio custo. O custo unitário dele variou junto com esse risco, né? É isso que vai acontecer aqui. Nossa distribuição agora de custo, ela não é mais uma uniforme, né? A duração é uma uniforme, como antes, variou alguns dias para mais ou para menos de 60, né? O custo não, o custo pode chegar a 10, 12 milhões, né? 11 milhões. Inclusive é uma triangular, que é a composição de duas uniformes, né? Ele pode ser muito menor, pode ser que eu gastei 10% a mais de tempo, mas economizei 50% do custo em si, né? Então, o custo é afetado por duas fontes aqui, duas fontes não de incerteza. Incerteza é uma só, né? O risco acontece ou não. Mas quando não acontece, o custo é afetado por dois canais diferentes, a própria duração dele e o custo dele, né? Então, isso é bem legal a gente poder modelar isso no detalhe. Se você está usando. Qual é a distribuição que eu tinha aqui mesmo? Deixa eu só lembrar o que eu tinha posto antes aqui. 125, 150 e 200, e era 20% de probabilidade. Então, quando a gente está modelando esse tipo de coisa, com esse tipo de ferramenta, a gente consegue ir bem profundo no detalhe, né?
Modelar exatamente o que foi imaginado, exatamente o que a descrição aqui fala. Se é um risco individual, se é um driver que afeta vários riscos simultaneamente. Tem outras formas de correlacionar também os riscos. Tem outras formas de trabalhar com custo. Tudo que eu estou fazendo aqui é via custo unitário do recurso, que estava lá mapeado no project. Posso fazer tudo isso via CBS, né? Cost Breakdown Structure, também tem um módulo para isso aqui no Safran Risk. Posso trabalhar com recurso crítico, com nivelamento, e aí nivelamento dá outra paulada no meu cronograma, né? Então, tudo isso pode ser mapeado no detalhe e, de novo, numa interface muito simples de criar o risco, né, com algumas parametrizações bem lógicas, né, e diretas, e mapear quem afeta quem entre esses riscos. E aí a gente consegue fazer toda essa análise. Vou rodar uma última vez aí, e aí a gente tem aqui no final o resultado incluindo todos os riscos, né, da minha variabilidade. Então, qual é que é start date, finish date, duration e custo dessa... Ah, esqueci de ligar os riscos, né, gente? Espera aí. Ligar todo mundo aqui antes de rodar. Agora sim. Beleza, agora sim nós temos aqui a distribuição final para o custo de drilling, né? Levando em conta a variabilidade natural que pode ter dele, das atividades de anos, etc. E, inclusive, os riscos que podem acontecer ou não e elevar esse custo lá para frente. Duração também, mesma coisa. Data de início, data de fim, todas as análises aqui, tá? Faço o seguinte, uma vez que a gente analisou as distribuições que nos interessam, né, entendemos aqui a probabilidade de ultrapassar determinadas datas, thresholds importantes, a gente tem as atividades foco aqui, se a gente quiser selecionar algumas para marcar. A gente pode ter também estatísticas de foco. Eu estou mapeando aqui, eu chamei contingência de determinístico menos P90, mas eu poderia botar qualquer outra estatística aqui, P80, P50, tá? Qualquer outra comparação. A gente pode olhar os drivers de risco, né? Quem é que está contribuindo, qual risco está contribuindo mais para, ou correlaciona mais, na verdade, com a data final do meu projeto ou com o custo do meu projeto, né? A gente vê aqui, ó, esse risco, que é a ineficiência na tarefa 45, tem alta correlação com o custo. A tarefa 45 é aquela que custa 7 milhões de dólares, metade do projeto. E esse mesmo risco de ineficiência, quando afeta a 46, que é a completação, que custa mais 3 milhões, são as coisas mais importantes que mais correlacionam com o custo, tá? Aí a variabilidade das duas também é importante. O resto, gente, assim, sinceramente, no projeto de 13 milhões, em que 11 é perfuração e completação, o resto não interessa. O foco tem que ser nisso aqui, tá? Eliminar a probabilidade de ter ineficiência, controlar bem o processo de drilling, isso aqui que interessa. Isso é meio óbvio num projeto de drilling, né, de perfuração. Se a gente olhar quais atividades correlacionam com a data fim do projeto, né? A atividade 16, que é a primeira, e que pode ter aquele atraso de 6 meses acontecendo nela, é importante, e aí as outras aqui, tá? Então, isso é bem... percebam que custo e duração tem um descasamento bem importante aqui no meu resultado, né? Os risk drivers de custo são 2, 3, 4. Os risk drivers de duração são bem outros. E isso também é importante, né? Porque a tua duração tem impacto na receita. Pode não ter impacto no custo, esses outros riscos aqui, ok, né? Atraso nos estudos de feed aqui, mas tem impacto na tua duração, e duração também é importante, né? Então, são visões bem complementares e completas aí do que pode acontecer com o projeto, tá? Não quero também ultrapassar o nosso horário, pessoal. Vamos dar um pause agora para duas coisas, para a gente botar um momento de perguntas aí, pessoal. Alguém tem alguma dúvida que gostaria de trazer? Abrir o microfone, perguntar, mandar. Tem um Q&A, eu acho que mandaram algumas perguntas aqui no Q&A do Teams. Deixa eu dar uma olhadinha. Mas se quiserem abrir a mão, abrir o microfone, fiquem à vontade aí para mandar. Oi, Rafael. Boa noite, tudo bom? Aqui é Boa o noite. Henri. Quem está Tá me falando? ouvindo? Desculpa. Henri, Oi, Henry. Tudo bem? tudo bom? Acho que é mais para agradecer aí a apresentação, né? Acho que foi bastante ilustrativa, né? Para esse software aí. Realmente está de parabéns, viu, Rafael? Obrigado aí. Valeu, obrigado. Vai ficar no YouTube para depois olharmos lá, tá? Rafael,
Primeiramente, também queria parabenizar, cara, agradecer a oportunidade de estar compartilhando, né, o conhecimento e a ferramenta conosco. Eu consigo, por exemplo, usar duas bases diferentes para fazer uma análise, por exemplo, de um cronograma e de um, sei lá, de um Excel, por exemplo, ou eu preciso necessariamente, talvez, subir o template, baixar, na verdade, o template do Risk, e aí preencher o template com todas as variáveis e fontes diferentes para depois subir novamente. O que você considera que é mais adequado? Ah, tá, vamos lá. Respondendo em duas partes diferentes. Primeiro, o cronograma vai vir do Project ou do PC6, né? Ele também é XML, que é um formato que eu acho que está popularizando para a gente trocar informações aí, tá? Mas a maior parte das pessoas usa P6, eu acho, quando está nesse nível aí de tratar riscos nesse nível, né? Já o mapeamento de riscos que vem por Excel, eu não mostrei, mas tem uma terceira maneira de fazer. Eu consigo exportar o modelo de risco inteiro como XML, se eu quiser, tá? Isso é a melhor maneira de salvar as coisas no final, tá? Essa quebra de ter os riscos em um Excel e mapeamento em outro é para facilitar a nossa vida, porque a lista de riscos, ou a matriz de riscos, geralmente é negociada com um grupo de pessoas, né? E ela sofre muitas atualizações de probabilidade, né? Risco novo, etc. O mapeamento é um troço muito mais profundo, é uma discussão muito mais focada, e da minha experiência, raramente a gente muda o mapeamento depois que está feito. Tu muda a probabilidade 30 vezes, mas o mapeamento não muda, porque é uma conexão lógica. Como tu não muda predecessora e sucessora no projeto depois que está feito? A não ser que entre uma tarefa nova, né? Mas é muito raro a gente mudar isso. Então, poder fazer isso em Excel e de maneira separada ajuda um pouco, tá? A fonte disso, geralmente, que nem eu mostrei aqui, começa numa matriz de risco feita em Excel com qualquer padronização local, não é uma coisa global, assim, né? Dá para tu pegar e sair copiando texto e colando no Safran, dá, mas tu não vai fazer isso para 100, 200 tarefas, vai levar um tempão, é um trabalho pouco eficiente. Tu criar uma fórmula, se tu tem 4, 5 coisas, tu vai copiar, colar no template dele ali em Excel, em 5 minutos está feito. Agora, se tu tem 200 coisas, o que tu provavelmente vai fazer é criar uma fórmula, né? Para copiar a coisa, linha, tal, de cada vez. E aí, em Excel fica muito fácil de fazer essa manipulação de uma fonte esquisita, diferente, trazer para o template do Safran como um texto, porque é texto, né? Então, ler diferentes campos e trazer ali. E além disso, assim, depois que tu ler a primeira linha, provavelmente é copiar, colar para baixo, fórmula e vai fácil, né? Então, o que eu geralmente faço é isso. A fonte do dado de risco pode ser qualquer coisa e eu trago para o template dele para facilitar até a minha vida, tá? No template, tu tem tanto a parte de riscos como entra, como tem a mitigação. Então, muitas vezes a mitigação de riscos todo mundo fica igual, exceto um que muda. Aí só vou naquele, especificamente, mexo só naquele, tá? Eu uso muito esse template aí para trabalhar, porque é de longe a forma mais eficiente que eu vejo, tá? Legal, obrigado. Christian, tem pergunta lá também, Christian? Tudo bom? Só tá com o mic desligado aí, Christian. Agora, está me ouvindo agora? Sim, perfeito. Eu fiquei com uma dúvida, eu estava até pensando nesses dias, se eu tiver, por exemplo, um cronograma, sei lá, de 5.000 linhas, aí eu vou ter, por exemplo, o risco de perfuração, que eu sei que, por exemplo, incide sobre as 20 perfurações. E aí eu estava pensando que naquele risk mapping, sai procurando as 5.000 lá, para ir colocando em qual que se aplica, como o cronograma teria 5.000 linhas, é, ficaria muito trabalhoso. Aí você Uhum. mostrou que tem esse risk mapping no Excel. Só que eu vi hoje lá que no canto superior esquerdo tem um filtro ali. Eu consigo, por exemplo, filtrar, por exemplo, tudo que aparece perfuração. Aí ele só Sim. selecionaria as perfurações. Aí eu iria associando os riscos? Sim, consegue fazer isso sim. Lá no Risk Mapping do Safran tem. Todas as interfaces ali tem uma parte de filtros bem útil, tá? E aí, se o teu cronograma foi escrito com uma nomenclatura mais padronizada, mais amigável, tu acha fácil essas coisas, sim. Ok, obrigado. É bem para isso mesmo, exatamente. Porque num cronograma grande, isso fica um pouco moroso, né? E sujeito a erros tu fazer isso aí na mão. Carlos, tudo bem, Carlos? Tem pergunta também? Opa, tudo bem, Rafael? Boa noite. Então, parabéns aí pela apresentação, achei bastante interessante aí o software, né?
eu tenho basicamente duas perguntas, né? Um dos problemas que eu vejo sempre ao fazer análise de risco de cronograma é o próprio cronograma, né? E você mostrou aí o cheque que o Safran faz, né? Agora, eu tenho como ver o cheque completo dele, porque você mostrou certamente uma parte, né? Porque esse, na minha opinião, é um dos grandes problemas na análise de risco, né? Você pegar um cronograma, como a grande maioria é, né? Mal elaborado, cheio de Aham. restrições, quer dizer, você colocou restrições, a simulação não serve para nada, né? Porque ele vai travar tudo. Ou se você deixou a atividade sem predecessora, sem sucessora, né? Então, só para você ter uma ideia, né? Vocês, né? Eu cheguei a pegar um cronograma com 106 mil atividades no Primavera, Viu? né? Para fazer uma análise, e basicamente 50 mil atividades estavam soltas nesse cronograma. E ele não servia para absolutamente nada. Não, Então, inclusive eu questiono de onde veio tanto dado e tanto detalhismo para 100 mil atividades, cara. era um projeto grande, né? Mas o problema é a qualidade do cronograma, Não, não? isso é sempre uma questão. Então, existem diferentes formas da gente abordar isso, né? O schedule warning ali que ele dá são justamente as coisas que afetam a tua análise de risco. Como a gente falou, coisa que está desamarrada no começo ou no fim, toda atividade do cronograma tem que ter uma predecessora e uma sucessora. Senão você não precisava fazer ela, né? Sim, sim. Exceto a primeira e a última, correto? Né? O início e o fim. Coisa fora de sequência também. Lag não é uma coisa que quebra nenhuma simulação. Mas será que lag faz sentido? Ele sempre mostra ali também, tá? Então, essas coisas que não são erros, mas que afetam o cronograma estão ali. Na aba de schedule, onde está o cronograma, esse é aquele tabelão do cronograma, também é possível a gente usar a formatação condicional, usar símbolos, para reportar coisas que sejam de interesse e que não são erros, mas pode ser interessante. Por exemplo, tarefas cuja duração é maior que 100 dias. Num cronograma grande, tu não acha isso facilmente, né? Aí tu põe uma formatação condicional, faz um filtro para identificá-las e talvez tu queira dizer, olha, em vez de ter 100 mil tarefas que não fazem nada e 30 que levam um ano, vamos fazer um cronograma sobre as 30 e abrir elas em 1000, porque essas 30 são importantes, vamos quebrar elas em pedaços, não faz sentido botar tudo numa caixinha só, né? Então, tem diferentes níveis que você pode querer olhar isso, tá? E tem coisas que já na hora de importar, ele já te traz o erro, né? Ele nem deixa tu importar. Por exemplo, uma tarefa que já tenha começado e que tem restrição, ele já tira a restrição. A tarefa já começou, já é passado, por que eu vou ter uma restrição de início lá, né? Algumas coisas ele já na importação já tira, tá? Mas principalmente esses dois níveis a gente procura por erro do cronograma, no schedule warning e no próprio tabelão. Depois, na hora que a gente criou o modelo, tu pode incorrer em erro. Tu pode, por exemplo, ter um risco que você criou e que ninguém está afetado por esse risco, né? Eu não mostrei ali, mas quase todas as interfaces tu pode customizar as colunas e tu tem coluna para te mostrar quantos mapeamentos tu tem para aquele risco. Se tiver zero, tu tem alguma coisa errada, né? Faltou, esqueceu, para que tu mapeou ou criou o risco se ninguém foi mapeado com ele, né? Então, a cada passo tu tem algumas salvaguardas aí para ajudar, tá? Agora, E esse é um problema bem sério mesmo. Rafael, eu gostaria, existe uma lista de todos os pontos de cheque? Né? Existe, eu posso mandar depois para vocês, sim, existe isso me preocupa, né? Porque, por exemplo, né, usando o Primavera tem um cheque do cronograma, né? Isso que eu ia dizer, na verdade, a gente devia fazer isso antes de trazer para cá o problema, né? Sim, Essa lógico, parte de estrutura do cronograma tinha que ser feita lá no Project e lá no Primavera. Só que o que acontece é que tu és o cara que faz o risco e tu não é dono do cronograma. Tu recebe a batata quente Sim. E tem que segurar, né? Então, isso, na minha opinião, devia ser feito lá atrás, porque é lá que tu vai corrigir, inclusive. Os problemas que tu encontrares aqui, tu não vai mudar no teu cronograma aqui na mão e tu vai reportar para que o dono do cronograma mude, inclusive no padrão dele, né? E normalmente quem faz o risco não tem nem a Não tem autonomia autoridade para mudar essas coisas. para mexer no cronograma, né? Eu te mando depois, posso mandar para todos vocês a listinha do que ele verifica aí no Schedule Warnings e tal, e quais as ferramentas que tem para fazer isso. Isso é bem importante mesmo.
Mas Hoje eu diria que tem, é mais uma salvaguarda para nós não incorrermos em erro e apresentar um resultado bugado, estranho, lá no final, né? Para a gente conseguir parar o trabalho agora no começo e voltar lá atrás no dono do cronograma e corrigir isso antes de começar, né? porque eu já tive até uma situação que eu peguei um cronograma que estava errado o calendário no Primavera. Agora, você imagina a dificuldade que foi para descobrir isso. Eu fiquei quase Sim. louco. Eu e um colega Mas o que? Ele ficamos trabalhava quase 24 horas loucos. quando era 5, 7, o Ele quê? colocou, por engano, num dos calendários que a quarta-feira tinha 7 horas, né? E todo foi configurado para 8 horas por dia. Sim. Então, dava uma data no Primavera de conclusão do projeto e a hora que se rodava o Primavera Risco e Análise dava uma outra data. Agora, quase ficamos loucos para descobrir isso. Quer dizer, era um erro no calendário, E né? tu descobriu e acabou com a hora da cervejinha do happy Né? hour de quarto do pessoal, né? Então, isso é complicado. Mas, só continuando, existem dois órgãos, né? O DCMA, que Aham, avalia também o cronograma, e o GAO. São dois órgãos americanos que têm todo um cheque para isso, né? aham, Então, acredito até que talvez esse software esteja seguindo uma dessas linhas, né? aham. Então, por isso que é minha preocupação. A outra pergunta que eu tenho, que talvez seja até por falta de, talvez até atenção na sua apresentação, peço desculpa, eu fiquei um pouco com dúvida na integração de custo e prazo, custo e cronograma, né? Então, por Aham. exemplo, né, você colocou lá uma atividade de aquisição, compra lá de um equipamento qualquer, você tem a compra, tem o fornecimento. Então, evidentemente, você tem certeza, se eu estou fazendo um cronograma onde ainda não comprei, eu tenho certeza tanto no custo do Aham, equipamento como incerteza no prazo, né? São duas perfeito. grandes certezas. Agora, quando eu já comprei, por exemplo, o equipamento e estou rodando a análise de risco, né? Então o custo já passou a ser um custo fixo, O custo né? unitário, né? Não, é fixo, não é Ah, tá, os unitário. equipamentos, tá. Comprei lá um equipamento, comprei uma turbina, por exemplo, né? Então ela tem um custo que não é variável, ele é fixo, né? Aham. Então, como é que é tratado isso? Eu não vi isso na sua modelagem, talvez por falta de atenção minha, né? Peço desculpa. Não, perfeito. Então, o modelo que eu levantei, ele era durações, né? Cronograma, e ele tinha recursos mapeados para cada atividade. Cada recurso tinha o seu custo por hora, por dia, por uso, né? Aí isso entra na simulação de forma que quando eu vario a duração, você tem um custo de 100 por hora unitário, o custo naturalmente varia, tá? Sim, Coisas, quando a gente começa a falar do problema de custo da maneira como está se colocando, um CBS, um Cost Breakdown Structure faz mais sentido. Tu largar essa ideia de custo unitário para cada tarefa e partir para um modelo estruturado de custo, né? Onde você está lá, custo fixo, custo variável, equipamento, o que que é hora, o que que é equipamento, o que que é pessoal, né? E aí faz mais sentido olhar isso dentro de uma estrutura de CBS, que ele também tem um módulo para isso, tá? E pode ser feito assim como o CBS é obviamente conectado ao cronograma no que precisa, e aí as variabilidades são exclusivas lá dentro, tu vai ter os riscos que afetam só custos, que afetam sim. só duração, tá? Isso dá para fazer. É, No caso que tu colocaste, eu tenho uma parte grande daquela tarefa, o custo é fixo, né? Não é variável. No fundo, isso estaria refletido lá no meu project, né? Eu não teria um custo unitário de 10 mil por dia naquela tarefa, eu teria um Sim. custo fixo de 10 mil. E aí isso viria aqui para o meu modelo já da maneira correta, né? Dentro do Safran. Então, Mas ele não essa questão considera. é uma escolha que a gente tem que fazer de escola de pensamento, né? Na hora de começar a modelagem. Porque o problema de custo, né, basicamente você tem o custo direto e o custo indireto, Uhum. né? E que é um outro problema, o custo indireto, né? E você também tem a mão de obra direta e a mão de obra indireta. Quando você fala em construção, né? Você Sim. tem a mão de obra direta e mão de obra indireta que não corresponde ao conceito de custo direto e custo indireto, né? São diferentes as conceituações, embora o pessoal no dia a dia misture um pouco o que é mão de obra indireta, o que é custo Uhum. indireto, etc., né? Então, esse tratamento é que me preocupa
no software, a hora que você faz a integração custo e cronograma, né? Se não for modelado isso corretamente, se não existir a possibilidade de modelar isso corretamente, pode ter uma distorção muito grande no custo. Eu acho que é um bom tempo Hum. para a gente navegar fazer uma expert session e Sim, entrar sem nesse dúvida. detalhe do detalhe aí, porque realmente tu tá perfeitamente correto. E dá para fazer no software no detalhe, tá? Cada coisa que a gente tem ali dentro, cada tarefa pode ter sua parcela de fixo, variável, variabilidade de um lado e do outro, ou não, né? E sempre que a gente está falando disso aqui nesse contexto, estamos falando de variabilidade, né? Tu pode querer variar uma Sim, coisa e sim. não variar a outra, né? Ou variar diferente cada lado do custo, né? Exato, exato. Dá Mas, para fazer assim, é uma um ótimo tema para outra apresentação, porque vai um tempinho para discutir isso aí, né? legal, mas eu gostei muito, Rafael, do software, Obrigado, Carlos. aparentemente, achei muito interessante, né? Eu acho que vale a pena conhecer. A gente tem informações A mais gente manda o detalhadas link para sobre o o software. download depois aí do final do webinar, junto com o vídeo, a gente manda o Ah, link para o legal, download amanhã ou no próximo dia. Tem mais excelente. pergunta aí? Victor, pergunta? Sí, hola Rafael, soy Olá. Víctor Ariza, do Peru. Atualmente estou trabalhando com técnicas quantitativas de gestão de riscos aqui no Peru, Aham. mas eu percebo que esses programas como Arroba-RIS ou Safran-RIS não são muito utilizados pelos profissionais, especificamente na área de construção civil. Você acha que o Safran-RIS é uma ferramenta amigável para nós profissionais na área de gestão de riscos? Eu acho que é a mais amigável que tem hoje, assim, essa filosofia que ele tem de uma tabela de riscos que lembra muito a nossa matriz tradicional de riscos em Excel, né? E o mapeamento, eu acho que para mim a parte genial do software é isso. Até porque assim, Monte Carlo não é uma ciência nova, já está há muito tempo, né? A maneira de fazer Monte Carlo não muda, não tem o jeito certo e pronto. A maneira de trabalhar com o usuário é que muda, né? Acho que essa interface dele, a genialidade para mim está naquelas duas abas, de separar o mapeamento da criação dos riscos e fazer cada um com sua interface de uma maneira fácil de você enxergar o que está fazendo. Se você mapear um risco esquisito para a atividade errada, isso vai aparecer naquele gráfico da atividade pós-simulação, antes mesmo de você rodar, antes mesmo de você continuar. Então, eu acho que a interface aí é extremamente amigável. E a gente vê muito pessoal usando petróleo e gás, foi a origem, né, da Safran, petróleo e gás, Mar do Norte, Noruega. Mas muito na construção também, tá? A Safran ela faz parte de um grupo maior de empresas, cuja empresa inicial, lá na década de 80, que tem vários softwares, várias empresas, tá? A empresa inicial era uma construtora, que evoluiu para a parte de serviço e software. Então, tá tudo, eu acho que bem focado nisso, tá? E mineração também, que é outra indústria muito grande, né? Beleza? Pergunta o Kleber. Pergunta, Kleber. Boa noite, Rafael. Boa noite a Boa todos. noite. Parabéns aí pela apresentação, excelente. Eu tenho uma dúvida que amadureceu aí durante a sua apresentação. Ao longo das tarefas, em alguns momentos a gente vai precisar de recursos que dependem de outras áreas, não da área que está tocando o projeto. Em alguns momentos, quando você solicita esses recursos, eles demoram um tempo excessivo para a área ser atendida, né? Uhum. Aí eu tenho duas perguntas. Com a sua experiência, como que vocês tratam para mitigar esse risco de SLA com outras áreas que irão fornecer esses recursos, né? E aí estou tratando de recursos, não pessoas, mas qualquer tipo de recurso para viabilizar uma atividade. E como que isso aparece lá no Safran, né? Porque ele vai impactar o tempo, vai impactar risco, talvez até mude o escopo do projeto aí. Então, do jeito que você está colocando, eu estou enxergando que tem uma probabilidade dessa atividade chamada espera, atraso, acontecer ou não, né? Então, primeiro ponto. Exato. Uhum. Eu enxergo que a maneira mais fácil de fazer isso, para mim, modelador de risco, é ter uma atividade com duração zero, que pode, com uma certa probabilidade, ter duração 10, 20, 30 dias, né?
Entretanto, eu estou colocando uma atividade nova no cronograma. Isso, às vezes, é problemático do ponto de vista de gestão da origem do cronograma, né? No nosso caso aqui, não é nenhuma dificuldade tu ir lá no final da tua lista do projeto, botar uma atividade nova. O Safran tem essa interface que te permite fazer isso, né? Insere uma atividade nova, duração 0, predecessora, sucessora ligada naquele ponto que você está olhando aí nessa interface, e pronto, a simulação vai continuar igual, duração 0. E aí associar um risco a isso. Tem o risco 10% dessa interface se levar, em vez de 0, 30 dias, né? Seria o jeito mais fácil. Outra coisa, às vezes, é tratado, já vem no teu cronograma na forma de um lag. Existe um lag de 5 dias, porque tipicamente essa interface leva 5 dias. Uhum. O jurídico analisa o teu contrato em 5 dias, né? Às vezes leva 30. Lag já vai aparecendo nos warnings ali como sendo um problema para tu olhar, né? Tipicamente o que a gente faz é esses lags que são relevantes para o risco. Um tempo de cura de concreto, não. O tempo de cura é 28 dias e pronto. Mas cura mais rápido. Tu não vai tocar a obra mais rápido. Tu não vai mexer no concreto antes de dar os 28 dias e pronto, né? Tá tudo planejado e é o tipo de oportunidade que não vale a pena mexer. Mas uma coisa dessa que é relevante, antes mesmo de tratar os riscos, começar a modelagem, a gente já devia tirar esse lag para fora lá no cronograma principal e já deixar isso daqui para frente como uma atividade, espera pelo contrato. Porque isso pode demorar, porque pode ter análise de cenários, porque vai afetar o risco, né? Então, eu enxergo isso como se tem essa relevância toda, tem que ser uma atividade com seu próprio nome, sua própria linha, né? A gente pode colocar escondidinho no final do cronograma, sem problemas, se é uma coisa pontual, mínima, uma só, mas se é um negócio que é mais estrutural, eu diria que volta para o cronograma original e mexe lá, faz mais sentido, tá? Entendi. Beleza? Entendi. José, Obrigado. pergunta, José? Boa noite. Eu acho que o teu som aí tá, não sei se tá desligado ou tá... Melhorou? Agora estamos ouvindo, agora sim. Achei o software bem amigável mesmo, assim, não, achei bem interessante. Agora, minha dúvida nem é sobre o conceito de software, é comercialmente falando. As licenças que são vendidas do software, elas são só standalones, tem versão network? Como que eu consigo cotar esse software? Tá, a gente está trabalhando com a venda dele no Brasil, tá? A gente pode te mandar aí as opções com calma depois. O software, ele é... Bom, primeira boa notícia, o trial aí que a gente vai enviar para vocês para testarem dura 30 dias. Então, é um tempo bem razoável para, de fato, testar, não é aqueles testes de 15 dias que passam rápido. A segunda licença é permanente. Então, tu compra ela, old school mesmo, que nem antigamente. Tu compra ela, tem uma manutenção de 1 ano que tu tem direito para updates. E depois, se tu quiser continuar pagando manutenção, continua, né? Não é software como serviço, que é a tendência de hoje, tá? E que eu saiba, eles não querem mudar isso, vai continuar permanente, tá? Quanto a ter versão network ou versão local, eu confesso que eu não tenho essa informação. Vou ter que procurar aí. Eu trabalho muito com as licenças locais, né? Eu sei que tem a licença network, mas eu não sei as especificações dela, a questão de preço deve ser mais alta, obviamente, tá? Geralmente. Então, existe a versão network, mas eu não sei se ela tem algum tipo de limitação relevante. O que eu sei que é interessante é que a licença local pode ser acessada remotamente, o que é bem útil isso. Então, tu pode ter ela no teu computador da empresa e quando tu está remotamente lá fazendo alguma coisa em campo, às vezes acessar via um acesso remoto e tal, tá? Então, isso também é útil. Mas existe licença em network, sim, mas eu não sei as especificações de cabeça para te passar. Posso dar uma olhada e te passar depois, ok? Tá bom, combinado. Beleza. Beleza, Obrigado. pessoal? Deixa eu agradecer vocês então, novamente pelo tempo, aí, pelas perguntas. E acho que é quase 9, é bom a gente ir encerrando. Se tiverem perguntas aí na sequência ou surgir alguma dúvida depois, mandem para a gente por e-mail. A gente vai nos próximos dias aí só editar o filme aqui um pouquinho e mando o link do vídeo para vocês, o link para download da ferramenta, tá? E a gente está tentando fazer toda semana um webinar desse, uma expert session falando de at risk, de Safran, de projeto, demo, trazer funcionalidades ou pegar as perguntas que vocês fazem aqui e transformar num case para a semana que vem e tratar isso, tá? Então, semana que vem temos outra aí, fiquem ligados.
Beleza, pessoal? Muito obrigado aí. E nos vemos novamente em breve. Valeu. Obrigado. Valeu, boa Um noite. Tchau, abraço. tchau.